Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa meio fora do lugar nos nossos sistemas mais básicos? Seja com a moeda, com a educação, com a política? Bom, hoje a gente vai mergulhar em um dos mais fundamentais de todos: o sistema de justiça. E aí já vem a pergunta que não quer calar. A justiça que a gente conhece, aquela que é administrada pelo Estado, será que ela entrega mesmo o que promete? Ou será que as pessoas só recorrem a ela porque simplesmente não parece existir outra alternativa? Ok, vamos entender a raiz do problema. Segundo a análise que estamos explorando, a questão da justiça estatal se baseia em dois pilares. Primeiro, ela funciona como um monopólio. E segundo, e talvez mais importante, a autoridade dela vem da capacidade de usar a força, sem precisar do consentimento de todo mundo. Ou seja, é um sistema que, na sua essência, se impõe, não se acorda. Agora, o interessante é ver como a gente chegou até aqui. A forma de resolver conflitos foi evoluindo, né? No começo era a força bruta, o método mais antigo e, convenhamos, o menos eficiente de todos. Depois a coisa melhorou um pouco com a mediação, quando as partes passaram a ter alguém para argumentar por elas. O próximo passo foi a arbitragem consensual. As pessoas escolhiam juntas um terceiro neutro para decidir a questão. E foi aí que o jogo virou. Esses árbitros começaram a usar a força para fazer cumprir suas decisões, depois começaram a criar as próprias leis e, de repente, eles se tornaram o Estado. E aqui está o pulo do gato. A partir do momento que uma entidade tem o poder de julgar, de criar leis e de usar a força para executar tudo isso, o que impede essa entidade de começar a se meter na saúde, na educação, no transporte? Pois é, a própria estrutura do Estado tem um incentivo natural para crescer e controlar cada vez mais áreas da nossa vida. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem fundamental. Será que esse é o único jeito de organizar as coisas? Se não tiver Estado, vira bagunça, sem regra nenhuma? Não exatamente. A verdade é que a governança privada já está por toda parte, dentro de um condomínio, de um shopping, até na nossa própria família. São todos sistemas com regras, mas baseados em acordos voluntários. E para a gente não ficar só na teoria, vamos olhar para um exemplo prático de como um problema parecido foi resolvido em outra área, o Bitcoin. Ele mostrou que é totalmente possível criar um sistema de governança para o dinheiro sem precisar de um banco central, de uma autoridade. Tudo funciona com base em regras escritas em código e um consenso distribuído entre milhares de pessoas. Então, a grande questão que fica é: se essa tecnologia descentralizada deu tão certo para o dinheiro, trazendo de volta uma previsibilidade e uma resistência à censura que a gente tinha perdido, será que não dá para aplicar essa mesma lógica para resolver os problemas da justiça? E a proposta que surge é exatamente essa. A solução seria combinar um método que já existe há séculos, que é a arbitragem privada, com a ferramenta mais revolucionária do nosso tempo, a tecnologia blockchain. Mas afinal, o que é essa tal de arbitragem privada? É bem simples, na verdade. É um método onde as pessoas que estão em um conflito combinam, de comum acordo, de resolver essa briga fora dos tribunais do Estado. Elas escolhem uma terceira pessoa, neutra, o árbitro, para dar a palavra final. E como isso funciona na vida real? É um processo bem direto, basicamente em 3 passos. Primeiro, o acordo. As duas partes precisam concordar em usar a arbitragem. Isso pode ser feito antes mesmo de qualquer problema aparecer ou depois que o conflito já começou. Segundo passo, a cláusula. Esse combinado vira um texto oficial dentro de um contrato. E por fim, a resolução. O árbitro que foi escolhido vai ouvir o caso e tomar uma decisão final que todo mundo já concordou lá no início que iria respeitar. E olha, isso não é uma coisinha de nicho, não. A arbitragem é um sistema super reconhecido no mundo todo. Mais de 170 países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção de Nova York lá de 1958. E essa convenção obriga todos eles a reconhecer e a fazer valer as decisões tomadas por árbitros. Isso aqui deixa muito claro quão comum essa prática já é. Empresas gigantescas como Netflix, Petrobras, JBS e até plataformas que a gente usa no dia a dia como o Quinto Andar, todas elas usam a arbitragem. Por quê? Para ganhar tempo, ter mais previsibilidade e, claro, diminuir os custos. É bem importante entender onde a arbitragem entra. Ela é muito usada em contratos de serviço, acordos de compra e venda, aluguéis, basicamente na grande maioria das relações comerciais e cíveis. Agora, existem áreas onde ela não se aplica, como no direito penal, no direito do consumidor e no trabalhista. Nessas áreas, por lei, a jurisdição continua sendo do Estado. Até aqui, tudo parece ótimo, né? A gente consegue tirar a parte do julgamento da mão do Estado. Mas ainda tem um elo fraco nessa corrente.
A grande limitação do modelo tradicional é que, mesmo que a decisão seja privada, na hora do vamos ver, na hora de executar essa decisão, ainda se depende do monopólio da força do Estado para que ela aconteça. Então, o desafio final que se coloca é esse: como é que se quebra essa última dependência? Como criar um sistema de justiça que não só julga, mas que também consegue executar as suas próprias decisões de forma totalmente independente? E a resposta, como a gente já vinha desenhando, parece estar na tecnologia. A solução é mover a execução da sentença para a blockchain. Se não existe uma autoridade central na blockchain, a execução pode acontecer de forma automática, programada, sem depender de ninguém. Esse slide aqui resume a grande virada de chave de um jeito perfeito. De um lado, a arbitragem tradicional. O julgamento é privado, mas a execução é estatal. Do outro, a arbitragem na blockchain. Tanto o julgamento quanto a execução se tornam privados e descentralizados. A execução passa a ser automática, por meio dos famosos contratos inteligentes. E isso não é ficção científica, já está acontecendo. A gente vê isso em contratos que se executam sozinhos, no planejamento de herança de criptoativos, em garantias de transação que funcionam como um cofre digital seguro e descentralizado, e até na gestão de organizações autônomas, as DAOs, e de patrimônios familiares. E para provar que isso não é só uma ideia no papel, já existem várias organizações construindo esse futuro. Temos, por exemplo, a Cleros.io, que é uma DAO, uma organização autônoma e descentralizada com foco em uma justiça cega, anônima. Temos a CAL, que mistura um modelo tradicional com a blockchain, e temos até a PLS, que é um sistema nacional aqui do Brasil, usando essa mesma tecnologia. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Tirar o julgamento das mãos do Estado já foi, por si só, um avanço e tanto. Agora, com a chance real de tirar também a execução, a gente está diante de um paradigma completamente novo. Se a justiça, que é a função mais original do Estado, pode se tornar um serviço voluntário, privado e que se executa sozinho, que outras áreas da vida poderiam então seguir por esse mesmo caminho?